Olá pessoal, você vai ouvir agora o terceiro episódio do podcast do blog de All Square do ESPN FC, mas eu, William Pereira, não estarei presente, por isso você vai ficar com as companhias de Lucas Nicolau e Emanuel Ferreira. São eles que vão conduzir a bagaça dessa vez. Bom programa. Welbeck! Can you believe it? Still Nasri. Looks Rashad. Henry, chance, goal! Fala aí, seus William Gallas. Ai. O Galás tava na plateia, né, velho? Eu vi, pô. Eu vi. O Galás. Tava lá na tribuna. Tava o Channing Tatum também. Imagina o que não foi esse dia, né? Eu vi. Giroud e Channing Tatum no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Até o sol, muita até beleza. o sol entrou no meio do Excesso jogo de pra ver beleza. os dois, até o sol quis aparecer. Até o sol brilhou pra... Na moral. Que dia foi esse? E aí, olá a todos, como vão? Para começar, é óbvio, a nossa atuação diante do Chelsea no empate por 0-0 no último domingo. É isso aí. A gente chegou no jogo sem expectativa alguma, né? Como sempre. Ainda mais fora de casa, que nosso aproveitamento contra o top 6 fora de casa é bizonho, inaceitável. Ainda mais com a escalação, a turma já gela o rabinho, né? Sem Ozil e Sanches. Pra mim, isso é só uma prova de que o elenco e o time é bom. Se a gente tá nessa situação, não é por culpa do elenco, talvez só por não ter um jogador como o Cazorla e o Wilshere nesse jogo aqui saudável, mas... Com certeza. Ou isso, ou, na minha opinião, ou não saber usar as peças que a gente tem pra montar um sistema, talvez até com uma filosofia de jogo diferente. Talvez até que abra um pouco a mão de propor o jogo, né? Sem um jogador como Cazorla, mas... Eu até concordo com isso, porque o Wenger, muita gente fala que o Wenger é stubborn, né? Que ele fica preso às ideias dele. Muita gente que, até pela opinião geral do senso comum, acha isso, que o Wenger fica preso nas ideias dele, não aceita a opinião dos outros, não tenta mudar e vai assim e se ferra sozinho. Uhum. Eu acho que é totalmente contrário, que o Wenger sempre tá tentando se renovar, tentando pegar as últimas aí do futebol. O problema é que nos últimos anos ele sempre tenta fazer isso, até com os Stats DNA. Tá? A gente percebe pelas entrevistas que ele enxerga bastante por esse lado, mas ele tentou mudar o jeito de jogar do time várias vezes, com contratações, e acabou que a gente perdeu a nossa essência como time. A gente nem consegue mudar o nosso estilo de jogo e nem consegue jogar mais no estilo que o Wenger se consagrou, que é um futebol de posse. A gente perdeu todas as qualidades máximas, de potencial máximo do time nesse momento. Sim, e na escalação voltando pro jogo de domingo, na escalação o Wenger não pôde contar com o Ozil, porque ao que tudo indica ele sofreu uma lesão no joelho durante o treinamento. A gente ainda não sabe direito que tipo de lave, mas pelo jeito a previsão é que vai voltar daqui a uma semana, e então não deve ser nada tão sério. E também o Sanches acabou ficando no banco. Daí você já pode, sei lá, talvez se é por questão física mesmo. Eu acho que é exatamente por isso, não tem muito o que enxergar por trás disso, não. Ele jogou os 90 quarta-feira porque ele precisava realmente, porque você percebeu na quinta que ele não tava mesmo já tava sem ritmo, né? Tá bem sem ritmo, ele só cresceu com o jogo. É porque conhecendo o Alexis e sabendo que ele tá sempre querendo jogar, não importa qual estado físico dele, é estranho a gente ver um jogo contra o Chelsea, que costuma ser um clássico, assim, né? Meio esquisito, mas assim, eu tenho quase certeza que assim que ele voltar à forma completa, né? Eu acho que foi porque ele precisava de uma semana de treino perfeito. Por exemplo, se o jogo do Colônia fosse na semana passada e do Chelsea fosse agora, eu tenho certeza que ele jogaria. Se o Sanches se ele tem alguma coisa pra reclamar disso, velho, porque o Wenger tá tratando de qualquer jogador em qualquer momento, velho. Qualquer time acontecia isso. Você não vê o Hazard ou reclamando que tava no banco também, velho. Se ele vai arrumar confusão por causa disso, ele tem que vai tomar no cu, velho. Que isso aí, o Wenger só tá cuidando dele, tá? Ele jogou 90 minutos na quinta-feira, tá voltando à melhor forma, ele precisa de treino, velho. Não tem que jogar vários jogos na sequência assim, é perigoso acontecer uma lesão, velho. Então, não, tem razão. Você pode ver que ele entrou no jogo e não tava jogando mais do que o Welbeck e o Obi, por exemplo. Ele não fez muita diferença depois que ele entrou. Então, que ele titular não acho que ele titular mesmo nessa condição, não estando no seu melhor,
ia mudar alguma coisa no jogo. E falando no Iwobi, Wenger optou por escalar ele no lugar do Ozil, até para dar um pouco mais de segurança técnica para o time, já que sem o Cazorla, que é o principal expoente disso, a gente perde muito. Então o Iwobi vem para dar esse equilíbrio. O Iwobi teve mais um jogo memorável aí com a camisa do Arsenal, postando todo... Embora ele não tenha aquele passe final, não tenha muitas quantidade de assistências e gols que um time grande precisa, você pode falar disso dele no momento, que ele ainda não evoluiu esse ponto. Mas ele, como jogador de organização, é perfeito para um time como o Arsenal, de posse de bola, porque ele é o cara tirando o Cazorla e o Alex a gente não conta porque é mais jogador mais avançado, ele é o jogador que melhor consegue jogar em espaço curto do elenco inteiro. Você percebe que... E ele não é um jogador que acelera o jogo ou tenta errar no ritmo, vamos dizer assim. Ele sempre consegue pausar o jogo e livrar o time de situações apertadas, como por exemplo quando tá apertado por 3 ou de costas. Ou até acelerar uma troca de passes rápida. Ele tá sempre procurando tabelas, se movimentando, procurando os famosos overloadings e nos half spaces e... Agora eu tô falando termos em inglês a rodo. Mas desculpa aí, galera. Quem não entendeu. Ele é um cara que, pra organização do nosso sistema de posse, pra gente se instalar no campo ofensivo, no terço final, ele é um jogador fenomenal pro sistema e a gente percebe que num jogo como esse ele fez a diferença total no jogo. Nosso time talvez fazia um bom tempo que a gente não jogava de igual pra igual com o time. Foi até bonito de ver. Mesmo sendo o Chelsea, que é um time mais reativo, não é um time que pressiona tanto e tenta buscar o gol a todo instante, como o Liverpool, Tottenham e Manchester City, por exemplo. Mas foi bonito de ver um time jogando. O Wenger não se entregou apenas a ficar esperando no próprio campo e tentando resolver no contra-ataque. A gente jogou o jogo e conseguiu empatar sim, então foi um ótimo resultado. O Chelsea tentou começar o jogo pressionando bastante nosso time, né? Como aquela pressão inicial que é tão importante, que eu enxergo assim, pelo menos quando a gente joga fora de casa. Que se a gente consegue pelo menos garantir não tomar nenhum gol até os 20, a gente pelo menos tenta ter alguma chance melhor no jogo, porque é sempre antes dos 20 que a gente acaba tomando gol e aí vai daí pra pior. Sempre começa assim. Mas aí o Chelsea começou pressionando, a gente ainda tendo um pouco de problema contra os cruzamentos, que nosso time é um dos graves defeitos contra o Liverpool, por exemplo. E faz um tempo já que nosso time não pressiona a bola nos cruzamentos. E uma hora ou outra acaba acontecendo o gol por causa disso. O Moses jogou bastante em cima do Kolasinac. Foi uma área que o Chelsea começou a levar vantagem no começo do jogo. Mas depois o ímpeto do Chelsea caiu. A gente foi tomando conta do jogo. E talvez a nossa pressão também, devido ao Chelsea não ser um time com saídas muito bem desenhadas, até por não ter jogadores com essa característica, a nossa pressão estava sendo bastante efetiva no jogo, o Chelsea tendo que quebrar a bola sempre. E conforme o jogo foi passando, a nossa pressão continuou sendo efetiva e o Chelsea foi aceitando cada vez mais a nossa posse de bola. E chegou no final do primeiro tempo, a gente estava tomando totalmente conta do jogo. O Chelsea não pressionava, não finalizava mais. Tanto que as finalizações terminam 9-4 pra gente no primeiro tempo. Só fazendo um adendo, acho que não é nem pra cornetar o Ozil, mas a nossa pressão estava muito bem encaixada mesmo, os 3 homens de frente com os 3 zagueiros deles e o Iwobi pressionando muito bem com o Welbeck e com o Lacazette. Então eles estavam sempre tendo que recorrer ao chutão, o que foi bom pro nosso time. Nossa pressão, nem sempre a gente tenta pressionar os times, mas quando a gente tenta instalar no campo ofensivo o nosso jogo, mas nem sempre é efetiva, né? Porque a gente, às vezes, os 3 de cima avançam e fica um buraco entre linhas, ou outros volantes à frente dos volantes ou à frente da defesa. E acho que talvez o jogo que eu me lembro, porque nossa pressão foi efetiva também, foi contra o Paris Saint-Germain em casa ano passado, pela Champions League. Talvez foi o último jogo que eu lembrava assim, que a nossa pressão foi realmente efetiva e mudou alguma coisa no jogo. Contra times sérios, né? Porque não dá pra falar que a gente pode avaliar muita pressão quando a gente enfrenta um time que não tem nem quer sair jogando, né? O time já quebra a bola sempre. Então é mais fácil de tentar instalar a posse de bola. Eu não sei em que nível a gente pode falar isso, né? Talvez você até me corrija. Mas o Wenger tem essa fama de que nos times dele você não tem um esquema muito bem delimitado de pressão anteriormente. Então fica mais ali de quem está em campo.
E para essa pressão funcionar e não ficar os buracos no meio, a gente tem que ter coordenação entre as 3 linhas, né? E quando isso acontece, só quando isso acontece, a pressão pode dar certo, que eu acho que foi o que aconteceu domingo. Não sei até que ponto isso é história que inventam aí na imprensa pra dizer que o Wenger é sempre o treinador que deixa jogar, né? Pois é. Eu nunca vi o Wenger falando isso na entrevista, um jogador falando que é um jogador específico que vai ser o cara que vai... Normalmente é porque nos últimos tempos a gente viu sempre o Sanches, né, querendo tomar as rédeas da situação e, como sempre, do jogo inteiro, aí ele fica chamando o time pra fazer uma coisa, uma outra, sempre tá tentando ser proativo a todo instante. Então não sei se isso é uma coisa só do Sanches ou é uma coisa já treinada antes, ou se o time é um jogador que decide quando o time tem que pressionar ou não. Eu não acredito nisso, não. A brigada anti-Arsène Wenger tem essa teoria aí de que o pessoal não tem muita instrução quanto à pressão, não. É mais no individual. Uma coisa é mal feita que ela não é... que você não se tenta treinar antes, né? Pode ser treinar mal, ou se treinar pouco, mas... Exato. Pelo menos de plano de jogo é uma coisa que já deve ser mais planejada, não é uma coisa mais de um jogador. Não que se fosse de um jogador não esteja sido planejado, né? Pode até ser planejado, mas eu não acho que acredita isso. Mas pra mim é mais gente tentando achar uma desculpa pra uma coisa ou outra e a gente vê o Sanches fazendo aquele negócio lá atual. Então é o Sanches que é quem manda fazer isso. Não, eu não acho que seja isso. Não tem que explicar, não tem que tentar explicar qualquer coisa que acontece. Às vezes acontece por acontecer. Filosofia aí de Lucas Nicolau. Enquanto essa foi a melhor chance do Chelsea no primeiro tempo, né, chance claríssima, a gente teve uma chance também do outro lado do campo com o Lacazette. O Ramsey conduziu a bola bem pelo meio. Até meio esquisito, achei que parecia que ele tava bêbado. Um drible no meio. Lance típico do Ramsey. Contra principalmente no País de Gales, que ele joga mais avançado, você vê bastante esse tipo de jogada. Eu lembro do lance na Eurocopa do País de Gales, que ele foi conduzindo a bola daquele jeito também, trocando perna e tudo, e a bola sobrou pro Robson Canu, que fez o gol. Eu lembrei desse lance também na hora. E ele acabou acertando a trave. Ele entortou tanto as pernas que pareceu o Garrincha e o zagueiro caiu. Exatamente. O zagueiro se perdeu e abriu espaço pra finalizar. Mesmo que a primeira... Tudo planejado. Mesmo que no primeiro lance, acho que o passe pro Kolasinac. O Kolasinac tava bem livre, né? Até pra chutar pro gol, tava no começo da jogada. E aí no lance dele acabou finalizando e o Lacazette, Jesus, um rebote filé daquele, ele acabou isolando. Não é muito típico do Lacazette fazer isso. O Wenger deu uma entrevista antes do jogo contra o Liverpool, porque o Lacazette tava bem já no time, se entrosando bem, mas ainda tava sentindo o ritmo da Premier League, por isso que ele acabou ficando no banco, deu pra entender. Que é até normal acontecer, a gente vê nos outros times também, não foi uma coisa que o Wenger inventou. Não que seja correto, mas foi opção. E hoje o Lacazette deu também uma entrevista antes do jogo que ele tava ansioso pra enfrentar pela primeira vez um time do Top 4, contando aí os 2 grandes e o Chelsea e o City, que são ricos, né? Exato. Os 2 grandes, no caso, Liverpool e Manchester United, claro. O Lacazette falou que estava ansioso para enfrentar um time do Top 4, que ele não sabia como ia ser, e eu acho que ele sentiu bastante o jogo, porque a gente falou, os últimos podcasts enchemos a bola dele, né, que o link-up play tava ótimo com o time, quando ele saía da área e voltava, e umas enfiadas de bola perfeitas, giro, enfim, jogada de costas pro gol. O trabalho dele pro time tava perfeito nos últimos jogos, e ontem ele não acertou absolutamente nada. A única coisa que ele acertou foi aquele chute no passe pra trás do Bellerin, que ele quase marcou o gol, mas ele sentiu tanto que ele saiu no segundo tempo por causa disso, né? Foi ele o escolhido pra sair, acho que ninguém pode reclamar dessa opção, né? Porque tanto o Welbeck como o Obi estavam sendo essenciais pro nosso estilo, pro nosso jogo. É natural, ele já estava rendendo, acho, na opinião da maioria das pessoas, já acima do esperado. Então não é tão preocupante assim. Não dá pra ter o haterismo do Twitter habitual já começar com o cara, né, velho? Aquele julgamento. Não, pelo amor de Deus. Normal o cara sentir um pouco o jogo fora de casa ainda também, né? Então, nada alarmante. Mas foi uma chance bizarra, porque não precisava nem ter posto o pé na bola, né? Só ele pôr o corpo na frente da bola pra bola bater nele e entrar pro gol, porque ele tava bem em cima. Foi bem esquisito.
Ele tentou estourar a rede e acabou isolando a bola. Triste. E daí a gente sempre fala que... Tava falando até antes aqui de começar o podcast que a gente tinha que aproveitar os nossos melhores momentos. A gente não costuma fazer isso quando a gente enfrenta times grandes. A gente teve terminou muito melhor o primeiro tempo. Deveríamos ter aberto o placar aí no segundo tempo. No intervalo, o Conte ajeitou a marcação, né? Ele pôs o Bakayoko e a marcação encaixou melhor. Eles começaram a tomar mais conta do meio campo e da posse de bola. E a gente perdeu a nossa... Mesmo que não tenha ainda perdido um controle do jogo, que o jogo continuou meio equilibrado no segundo tempo, mesmo que a gente não tenha finalizado, o time ainda continuou bem postado. Se o time não finalizou até a expulsão do Davi Luiz, talvez foi porque a gente no terço final não estava conseguindo acertar ali o último passe, ou aquela enfiada do Sanches, por exemplo, pro Welbeck, e outras coisas como cruzamento e tal, ou um chute fora da área. Então não dá pra falar que só porque a gente não finalizou no segundo tempo que a gente estava pior no jogo. Eu acho que o jogo continuou no mesmo... A gente só não estava dominando totalmente as ações, porque o Chelsea no final do primeiro tempo estava entregue, não estava finalizando mais, a gente estava tomando conta do jogo e deveria ter assumido o comando do placar. E para combater essa presença mais física do Bakayoko, que deu ao Chelsea o domínio maior do meio campo, o Wenger acabou optando por fazer alterações e colocou o Sanches no lugar do Lacazette e o Giroud no lugar do Welbeck, né, que o Welbeck machucou. Isso, teve esse ponto importante também, a lesão do Welbeck numa dividida com o Davi Luiz. A gente não sabe agora quanto tempo ele vai ficar fora, a previsão é que seja mais ou menos umas 4 semanas também no mínimo, e uma pena, né, porque tava indo bem na temporada. Olha isso galera, uma pena. Uma pena, cara, é sempre ruim perder qualquer membro do elenco, até sendo Danny Welbeck, mas voltando pro raciocínio. Mesmo com a presença do Bakayoko, a nossa pressão não parou, a gente não parou de pressionar, e o Chelsea não estava conseguindo sair tocando no meio. Até o Maurão comparou os caras com o Márcio Araújo, rachei o bico. Né, porque não tava bom, não tava saindo pelo meio. Chegamos na transmissão de futebol brasileiro. Pois é, e eles continuaram dando chutão. E eles não conseguiram pressionar a gente. A bola não ficou batendo e voltando com o nosso time. A gente ficou sentindo. Começou a sofrer no campo de defesa. E com isso eles não conseguiam manter a bola no nosso campo de ataque e não conseguiram manter o volume de jogo. Então o jogo voltou a ficar equilibrado pro nosso lado, felizmente. Eles até tiveram mais posse no segundo tempo, por causa mas não que eles conseguissem instalar, como você falou, uma pressão no nosso campo, e a bola começou a ir no bater e voltando, e eles começaram a gente sofrer na defesa, né? E no outro lance também, o Hazard arrancou pelo meio, o Xhaka tentou parar na falta, não conseguiu, até se jogou no chão. O Xhaka, que nesse jogo, eu acho que até no lado posicional ele teve um jogo um pouco melhor do que os outros, né? No sentido de cobrir melhor a zaga de uma forma mais eficiente, ele e o Ramsey, mas que na questão, no quesito de passes, ele deixou a desejar mais uma vez, né? Que ele errou 17 passes no jogo, e o pessoal até falou que era devido à pressão que o Chelsea fez, mas não sei se isso é verdade, até porque no último jogo contra o Bournemouth ele também errou um número muito alto de passes, muito acima do desejado para um jogador da posição dele, e ele não sofreu pressão nenhuma. Então acho que é muito mais uma questão de querer correr o jogo, de querer forçar passes que não precisam, que um regista não precisa fazer isso. Ele pode sair tocando curto, ele pode escolher opções mais fáceis que vão permitir o time sair jogando de uma forma muito melhor que ele acelerar o jogo a todo momento e acabar entregando a posse de graça. Teve até uns lances que a gente percebeu que a gente tava até falando isso, que quando o Chelsea retomava a bola, ao invés dele sair pressionando igual um louco, ele até tentou correr para trás e tentar assumir uma posição de cobertura em cima da defesa. Em vários lances ele tentou fazer isso, e foi uma coisa que ele não costuma fazer, foi muito bem nisso. Foi um jogador bem mais posicional realmente. No final do jogo, quando a gente até poderia, o Hazard estava começando a levar perigo, e o Sanches não tinha entrado tão bem assim junto com o Giroud, com a lesão do Welbeck, que perdeu bastante.
nas transições, né? Porque o Welbeck estava sendo, se bobear, o melhor em campo. Chave pro nosso jogo. Não força, não força. Não vamos forçar, velho. Aí até quando a gente até poderia começar o Hazard tomar conta do jogo, o Davi Luiz faz aquilo que fez, aquela expulsão bizonha, vai com o pé nas travas da chuteira na canela do Kolasinac. Não que o Kolasinac vá assim. Pô, é brincadeira, né, cara? O Kolasinac saiu andando, mano. Como é que pode? O cara é feito de quê? Bizarro, né, velho? O cara é um monstro, velho. O cara saiu correndo já, velho. Ainda deu uma puta de uma pegada no lance seguinte, praticamente. Até todo mundo tava elogiando que nosso time é meio bobinho, né? O time sempre tenta jogar com o Wenger, na filosofia do Wenger de ser um time fair play, um time que joga sempre do jeito certo, não comete coisas questionáveis, ou tipo, fazer gol de mão e falar que não foi mão, né, Jô? E aí, nesse jogo a gente fez várias faltas cínicas aí no final do jogo pra parar o contra-ataque, ou até parar o jogo que o Chelsea poderia ir pra frente, né? O Kolasinac, o Bellerin, o Ramsey fizeram umas faltas aí que foram até elogiadas, que não é o costumeiro a gente fazer. A gente sempre acaba aceitando uma coisa ou outra, ou tomando um contra-ataque bobo quando você poderia ter parado na falta. No português, claro, a gente costuma ser um time meio cabaço, né? E essa... um time meio inocente muitas vezes. Né? E saber ter essa malícia na hora de parar o jogo na hora certa. Não precisa nem ser desleal, mas fazer a falta na hora certa. Faltas táticas, as chamadas Exatamente, faltas táticas. Mourinho ensina. Eu só não concordo que o Welbeck foi melhor em campo, porque a nossa defesa foi excelente no dia, né? O Koscielny, o Mustafi e o Monreal foram muito bem. O Koscielny, ele fazendo... ele tá assumindo cada vez mais o papel do Mertesacker na nossa defesa, né? Ele tá incrivelmente, já que ele tá perdendo velocidade, já que ele tem acho que vai fazer 32 anos já, né? Ele tá compensando na leitura, né? Ele tá melhorando bastante a leitura de jogo dele. Quem sabe ele não seja um zagueiro posicional no futuro. Mais posicional, pelo menos. Porque o Mustafi... Ele teve um jogo perfeito. Eu não lembro de um lance de posicionamento ou de cobertura que ele tem errado. Até no segundo tempo, caramba. O Koscielny nem apareceu direito no jogo, velho. Pensando comigo mesmo. Tão bem que ele tava. Porque o Mustafi... E na saída de bola também, teve um final lá que ele teve uma saída de bola perfeita. Sim, e porque o Mustafi acabou assumindo a função de antecipar, né? Que ele agora é o zagueiro central ali. Agora não, mas ele faz essa função que antes era... entre Koscielny e Mertesacker, você tinha o Koscielny como um cara mais agressivo, mas da antecipação, agora ele tá... Pode-se dizer que ele tá evoluindo, ou pelo menos mudando, se adaptando um pouco à nova posição. Essa era uma das grandes críticas que o Koscielny sempre teve, que ele não era esse tipo de jogador, que ele é sempre um jogador antecipador, como o Gabriel por exemplo. E aí acaba pecando, deixando muito espaço atrás, ou tendo uma atitude de pressionar num lugar indevido, ou cobrir onde não deixa, deixando espaço atrás. Então ele tá melhorando bastante nessas leituras. Talvez com a idade, principalmente, ele tá... Talvez até lembrando de novo, que eu já falei que é uma instrução, né? Por isso que eu acho que o Mustafi não é esse jogador louco aí como ele é. Eu acho que é mais uma instrução do Wenger pra ele estar sendo um jogador assim. Ele sendo o nosso vermelho. Aí que tá, né? Porque ultimamente a instrução do Wenger não tem sido nada muito lá aquelas coisas. Pra mim, até o Koscielny foi o melhor em campo, mas mesmo que o Mustafi tenha feito uma partida excepcional, bateu de frente com o Morata o jogo inteiro e ganhou vantagem tanto na bola aérea como nas antecipações e na disputa de força. O Mustafi fez uma partida perfeita e ele acabou ganhando aí o melhor em campo pela maioria que viu o jogo. Mas pra mim o Koscielny, pela atuação perfeita que teve, foi o melhor em campo. E o Ramsey, durante a transmissão, também foi divulgado que ele foi eleito o melhor em campo. Ele realmente teve status muito bons, ele teve bons números em dribles, ele e Xhaka dividiram 12 tackles, né? Cada um deu 12 desarmes, né? Cada um tentou 6 desarmes e acabaram conseguindo um número bom, que é bom, também um bom indicativo tático de que os dois estão fechando mais a zaga. Então acho que ele foi muito bem também. Mas... As já famigeradas Memel Stats. Não pode faltar, né? Mas entre os dois aí acho que é uma briga boa. Ambos foram muito bem. Eu acho que sobre esse confronto contra o Chelsea é isso aí.
olhando a tabela aqui, olhando os nossos compromissos, né, os próximos jogos na Premier League, a gente vai ter até que adversários interessantes se a gente estiver pensando em restaurar esse déficit que a gente tem comparado com o Manchester City, com o Manchester United. Ambos estão com 13, né? A gente tem 7 pontos, então se a gente quiser encostar, a gente vai ter que fazer pontos nas próximas rodadas, é crucial. A gente vai pegar o West Brom em casa, o Brighton, o Watford, o Everton e o Swansea. Então desses 5 times aí, desses 15 pontos disponíveis, eu acho que dá pra fazer, né? Quem dera a gente terminar só 6 pontos no final do campeonato dos 2 times de Manchester. Duvido realmente, que vai pelo menos triplicar essa diferença aí. Se a gente quiser. Pois é, mas a gente sempre sendo trouxa. Se a gente quiser sonhar, né? Não sei se tá liberado sonhar, eu acho que até é difícil. Mas pra sonhar mesmo, tem que fazer pelo menos 13 pontos. Talvez um empate nos jogos. Um empate entre os jogos fora de casa. E é isso. Questão de Premier League é isso aí. Esses são os confrontos. Eu acho que a Premier League é a nossa prioridade nessa temporada, né? Até tem o jogo da League Cup no meio de semana, a gente vai falar agora. E o time da Premier League vai ser sempre o time titular e depois roda o resto. Então o objetivo máximo é não tendo jogos, os jogadores não se desgastando, a gente possa, quem sabe, superar 80 pontos. Olha! Imagina fazendo 80 pontos. Faz tempo, hein? É muito otimismo, né? Mas justamente pensando nesse objetivo aí, quase utópico, a gente vai acabar rodando o elenco, rodando bastante, né? Na quarta-feira a gente pega o Doncaster, não é? Pela Copa da Liga. O Doncaster, que é 19º lugar na League One. Ou seja, provavelmente o Wenger vai colocar todos os youngsters possíveis que tiverem a mínima condição de jogar pelo Arsenal, que ele queira assistir. Eu acho, se eu fosse chutar um time aí, eu até acharia que o Mason vai estrear no gol. Faz tempo aí que a gente precisa de um terceiro goleiro. O Wenger precisa achar alguém nessa posição para essa temporada, porque querendo ou não, o terceiro goleiro, uma hora ou outra, vai acabar tendo que ficar no banco pelo menos, né? Até a gente chegou a negociar, não lembro com que goleiro que a gente chegou a negociar para ser o terceiro goleiro, como foi o Viviano, por exemplo, umas temporadas atrás. Acho que é o Carrasco, não é o Carrasco? Velho Viviano. O Martínez acabou sendo... O Martínez não tava com intenção disso, né? O Martínez tava querendo jogar e acabou sendo... Ele tinha que jogar, né? Porque o Martínez no objetivo do Wenger, ele era pra ser o reserva do Čech nessa temporada, mas o Ospina decidiu ficar e aí tivemos que emprestar o Martínez, porque mais uma temporada como terceiro goleiro é pouco, né? Ele precisa jogar, porque já tem quase 25 anos. Sim. Acho que aí foi o Carrasco mesmo, um goleiro francês, que a gente chamou o goleiro já experiente pra ser o terceiro goleiro, enfim. Então acho que talvez jogue o Mason no gol, aí na defesa joga Chambers, Mertesacker e Holding, porque eu acho que o Wenger mesmo... Era uma grande chance aí até pro Billy e pro Schiff jogarem. Porque eles estavam bem demais na base, são dois jogadores que prometem muito contratados. Eu acho que o Billy que veio da Polônia, né? Uma pena. E o Schiff veio do West Ham, acho que veio jogadores que foram depositados bastante esperança nele. Eles são até dessa filosofia do Wenger de os zagueiros saírem com a bola, a contratação do Mustafi e tal. O Schiff e o Billy que eram volantes, e volantes técnicos. O Schiff até saía bastante pro jogo e os dois foram se efetivando como zagueiro aí na base nos últimos tempos e tendo atuações de destaque. Imaginando uma linha de 3, o Schiff, eu tava imaginando que com o problema de lesão do Gabriel e os jogadores que estavam disputando Sub-21 chegando tarde, o Schiff ele fosse atuar nos jogos de pré-season e quem sabe ter mais atuações nesse começo de temporada. O problema é que ele se machucou, né? Que infelicidade. Aí ele ainda não voltou, então é uma grande oportunidade perdida de não ver os dois jogadores aí que a gente falou nessa defesa. Porque eles têm jogadores que a gente promete bastante. No meio deve... Será que vai dar pro Jeff? Eu acho que o Adelaide, não sei. Pensar que vai... O Wilshere... Acho que deve jogar o Maitland-Niles e o Willock, né? O Maitland-Niles, o Willock e o Wilshere, talvez. O Wilshere deve ser titular. Talvez a Adelaide jogue como winger, junto do Nelson. A gente pensando num time bem alternativo, realmente. Acho. E aí o centroavante joga o Akpom, talvez. Se o Wenger realmente quiser rodar bastante time, como eu acho que vai ser, porque é um time da Ligue 1. Não querer jogar qualquer jogador que
sentar falta, a não ser que o jogador precise de jogo, como o Walcott, por exemplo. O Walcott talvez também entre como titular por causa disso. Pra não perder o ritmo, né? Se acabar precisando dele na Premier League. Mas se tratando que tem os alas também pra jogar, capaz do Adelaide ser titular, sim. Alguém que eu quero ver que, quem sabe, pode ser uma surpresa agradável é o Josh da Silva, que tá fazendo atuações que subiu demais de produção desde que se achou ali como nesse sistema de 3-4-3 na base também que vem sendo usado. Ele se achou como ala esquerda, ele que já foi um jogador que começou no ataque, já jogou como meia, volante, tava jogando até de zagueiro algumas vezes, jogou em todas e parece que se achou agora como ala esquerda. Ele é um jogador parecido com o Kolasinac, lembra muito o Júlio Batista fisicamente, tecnicamente também, embora ele seja canhoto, então quem sabe ele é a surpresa agradável aí na ala esquerda na quarta-feira. Vamos ver vários jovens aí pra gente ficar de olho. É legal quando esses talentos vêm subindo da base. Muito obrigado para você que nos ouviu. Encerramos o programa aqui e voltamos na próxima semana com tudo o que aconteceu com o Arsenal no final de semana e também na partida pela Copa da Liga. Muito obrigado e até a próxima. Falou, sempre uma honra. Falou, galera. Mais uma vez aí tivemos problemas pra gravar, né? Mas importa que a gente conseguiu fazer, mesmo que o tabu aí se mantenha, toda vez que a gente grava o Arsenal não ganha no próximo, então vamos ter que ver aí agora semana que vem. E se a gente não se vê mais, porque se a gente perder a gente vai ficar aquela... Será, velho? A gente vai ficar meio na dúvida de gravar, né? Então se a gente não se vê mais, eu quero que todos tenham uma boa vida. Falou. Um abraço.